Salve, salve, Fenômeno Azul! Você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos. Desde já agradeço a presença de todos vocês aqui no canal, meus amigos. Também já peço o apoio de vocês aí, deixando o like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal e principalmente deixando seu comentário. Como está o remismo nosso, meus amigos, essa semana? Meio preocupante pra gente, né? Meio preocupante, porém, dá pra chegar? É o que a gente vai ver durante esse vídeo, tá? Já peço o seu comentário aí, deixe seu apoio, sempre contando com o apoio de vocês, lembrando que vocês que fazem o canal, meus amigos. Então, espero que tenha tudo certo aí, tá? Bom, lembrando que o Clube do Remo chegou ontem, pouquinha da noite, né? Em Belém, depois de um atraso na logística aí, devido à perda de um voo, salvo engano, uma coisa assim. Houve um atraso, mas o Clube do Remo não deixou de treinar. Treinou lá no estádio lá em Natal mesmo, tá? E chegou ontem, vai se representar hoje à tarde, tá? Quem se representará hoje de manhã é o João Afonso, que sofreu uma contusão aí na coxa, né? Vamos ver qual é o grau da situação dele hoje. E logo mais o Clube do Remo vai estar treinando, já avisando esse jogo de sábado, né, meus amigos? Sábado às 19h30, né? Lembrando que tem previsão de chuva para sábado, inclusive tempestades aí. E tem chovido à noite em Belém, né? Por algumas vezes lá, né? Quem mora pra lá. Belém e Ananindeua. Já vê se está chovendo aqui em Ananindeua e não está chovendo em Belém. Bom, lembrando que hoje fecha a rodada, mas antes disso, o Clube do Remo teve a baixa do João Afonso, mas vai ter o retorno do Liger. Provavelmente ele vai conseguir repetir novamente o mesmo esquema tático e a mesma formação do jogo passado, que foi Marcelo Rangel, tirando o João Afonso, que se contundiu, Marcelo Rangel, Rafael Castro, Liger e Bruno Bispo, Raimar, Diego Batista, Pavani, Paulinho Curuá, Jalisson, Marco Antônio e Ítalo. Por enquanto, essa é a onzena titular do Clube do Remo que ele vem treinando. Nós estávamos dando sequência aí e achávamos que realmente o Clube do Remo ia dar uma guinada, mas por enquanto é uma semana ruim e uma semana boa. Uma semana ruim e uma semana boa, né? Desde o início da temporada a gente está vivendo assim no Clube do Remo, tá? A gente acha que quando vai dar uma guinada, o clube cai. Como foi da última vez, sofrendo 2 gols, dificilmente conseguiria recuperar. O adversário soube sofrer e ainda teve todas aquelas ocasiões que nós falamos no vídeo anterior. Se você puder ir lá acompanhar, tá? O que eu quero falar é, por enquanto, do Clube do Remo, retorno aos treinos no dia de hoje, treinará hoje e amanhã na sexta, já concentrará depois da janta para o jogo de sábado, né? Vai entrar em concentração aí para o jogo de sábado. Bom, meus amigos, sobre as questões contratações, eu vou logo dizendo para vocês, é muito difícil de vir, porque o Clube do Remo restam 9 jogos. Dia 28 está a previsão para o último jogo do Clube do Remo, 28 de agosto. Então, como é que tu vai contratar uma pessoa para jogar 2 meses, ou menos de 2 meses, né? Pela previsão, tá? Porque quando o treinador chegou, restavam ainda... Estava na 6ª rodada, se não me engano, então restava uma gordura grande, né? E agora restam 9 jogos, 27 pontos. Dá para chegar? Olha, fazendo os cálculos, daria para chegar se a gente visse o time dando uma guinada, né? Mas por enquanto a gente não chegar nesses 21 pontos, a gente fica intranquilo quanto ao Clube do Remo, porque a gente vê limitações ali que a gente achava que seriam superadas. Sabemos que os jogadores têm seus limites mesmo claríssimos. Porém, né, meus amigos, porém a gente tende a acreditar que você treinando, tem um ditado até que diz que time ruim, bem treinado, consegue chegar, né? Mas pelo jeito do Clube do Remo é difícil da gente acreditar nisso. Eu até havia comentado com um parceiro aí de trabalho que só se me der 3 vitórias seguidas, eu poderia acreditar que dá para chegar lá. Mas eu tendo a acreditar pelo seguinte, eu sou torcedor do Clube do Remo, eu tenho a obrigação de acreditar, na verdade. Até para passar uma perspectiva boa para quem acompanha o nosso canal, né? Quero lembrar, meus amigos, tá? Falando agora da rodada que foi, favoreceu mais ou menos, mas não foi tão boa para o Clube do Remo, tá? Não foi tão boa. Tivemos o início da rodada na sexta-feira da semana passada, sexta, sábado, né? E ela vai terminar hoje, na quinta-feira, com o último jogo do Confiança e CSA. Lembrando que o Confiança está com 8 pontos. Confiança está com 8 pontos, podendo ultrapassar o Remo, que está com 10 pontos, se ele vencer o CSA na sua casa. O CSA está com 5 pontos.
Eu torceria por um empate, por Confiança não deslanchar muito e o CSA ficar ali embaixo mesmo, tá? Mas vamos aí a rodada como foi, né? Tivemos aí Tombense 3, Floresta 0, nos favoreceu. Londrina 1, Botafogo da Paraíba 1. Essa parte de cima, tá? O Londrina vai jogar com a gente mais nos próximos jogos aí. São José, o Londrina é o penúltimo adversário do Clube do Remo. São José 0, Ipiranga 1. São José tá perdendo a sua gordura de jogos que não tinha realizado. Tá perdendo, Ipiranga tá lá, né? Já figurando ali, tá fora do G8, tá em nono. Vamos passar já a tabela para vocês. São Bernardo perdeu em casa por Figueirense, até surpreendeu. Eu contava com empate nesse jogo, né? Até pelo equilíbrio dos dois. Volta Redonda 1, Caxias 0. Caxias vem queimando a sua gordura, tá? Vem queimando a sua gordura todinha e vai ficando lá embaixo da tabela. Para nós é até bom, porque se nós dependemos de torcer pro Clube do Remo, ele não tá fazendo a sua parte, família, tá? Aparecidense 2, Náutico 2. O Náutico tava ganhando esse jogo de 2-1. O Aparecidense foi buscar o empate, né? ABC 3, Remo 1, né? Aquele nosso fatídico ali. O Sampaio, que surpreendeu a todos e ganhou o Atlético em casa ontem no Maranhão por 3-1. Estava vencendo de 3-0. O Pimentinha estourou esse jogo aí. Estourou mesmo. Pimentinha, né? Ferroviário 0 e Ferroviário 0 e Ferroviária 0. Era o jogo das Ferroviárias. Não importava que eu torcia até pro Ferroviária ganhar esse jogo. Mas foi empate. E com esse empate, o Clube do Remo, que já tinha perdido uma posição pro próprio ABC, né, que subiu para 10º, o Clube do Remo caiu para 11º. Com esse empate do Ferroviário, o Clube do Remo acabou caindo mais uma posição para 12º, ficando atrás do Ferroviário, que é o nosso próximo adversário. Jogo esse marcado por Bamparaba e não, ingressos a R$40, tá? Ingressos a R$40, quero lembrar vocês, tá? E nessa mesma toada, né, vamos ter o jogo do Confiança hoje, como eu falei anteriormente. O Confiança ganhando, ele ultrapassa o Remo cai para 13º. Por isso temos que torcer no mínimo que seja um empate. Até porque o CSA tem 5 pontos e o Confiança tem 8, tá? Então, teve também o outro jogo do Caxias, que era durante a semana, um jogo atrasado, que foi Tombense 2, Caxias 1. Por isso que eu tô falando para vocês, o Caxias está queimando a gordura dele, tá? Então, meus amigos, foi digamos, não adiantou de nada para nós. O Clube do Remo não fez sua parte, não trouxe nenhum ponto de fora. Se trouxesse um ponto, seria muito importante para as pretensões do próprio time, do treinador, eu creio do treinador. Porque o time, para mim, com aquele desinteresse que entrou no jogo, não mostra que está abraçando a causa, tá? Não mostra mesmo. A gente vê que dá para correr um pouco mais e os jogadores não se entregam, como os próprios jogadores do ABC. Cada lance era uma vibração, família. Cada lance era uma vibração. Tá? E ali os jogadores do Remo no início do jogo toca para cá, toca para lá, como se fosse a qualquer hora fazer o jogo e ganhar, fazer o gol e ganhar o jogo, e quando na verdade não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso, com todas as limitações do ABC, a gente ainda sucumbiu para eles, tá? Não que o placar diga que foi a realidade do jogo, até porque eu mostrei os números para vocês, posse de bola, o Clube do Remo atacou mais, mas sem ter a perspicácia de matar o jogo, você não consegue nada, tá? Voltando aqui. Agora sim, para a tabela. Na tabela nós temos aí o Volta Redonda em primeiro lugar com 22 pontos em 10 jogos, tá? Atlético, que perdeu ontem, 21 pontos em 9 jogos. Botafogo da Paraíba, 21 pontos em 9 jogos. São Bernardo, 18 pontos em 10 jogos. Ferroviária, 18 pontos em 10 jogos. Figueirense tem 17 pontos em 10 jogos, tá? Tombense tem 17 pontos em 10 jogos. O Londrina tem 16 pontos em 10 jogos, família. O Londrina é o 8º. Depois vem Ipiranga com 15 pontos em 7 jogos. Ipiranga tem 7 jogos apenas. 3 jogos a menos do que o Clube do Remo, né? O ABC tem 12 pontos com 10 jogos, tá? O Ferroviário, que é o nosso próximo adversário, tem 11 pontos em 10 jogos. Se encontra nas mesmas condições do Clube do Remo. Por isso que esse jogo contra o ABC era importante, porque são times que têm pareado ali com 10 pontos. Times que são limitados também, como o Clube do Remo, né? Por isso que eu acreditar, porque os times que estão acima no G8, o Clube do Remo perdeu para quase todos já, né? Só falta o confronto com o Ferroviário, que ainda não jogou, né? E o próprio Figueirense e o Londrina, né? E também vem o Remo com 12º, por enquanto, se manter assim, se o Confiança empatar ou perder, para nós tá bom. Com 10 jogos, 10 pontos em 10 jogos. E tem o Aparecidense, 13º, com 10 pontos também
com 9 jogos. O Aparecidense tem 9 jogos, família, tá? Aí depois vem 14º Náutico, 9 pontos em 9 jogos. Sampaio Corrêa, que tem 9 pontos em 10 jogos, tá? O Confiança tem 8 pontos, que é o 16º, 8 pontos em 8 jogos. Aí vem Floresta, né, com 6 pontos em 10 jogos. Floresta aí também tá, né? Mas a gente tem que torcer para esses caras caírem primeiro que a gente, para não sobrar a vez para nós, né? E o Caxias tem 6 pontos em 8 jogos, tá? O CSA tem 5 pontos em 9 jogos, também o CSA tá aí sucumbindo. O São José tem 4 pontos em 8 jogos. O São José é o nosso último adversário, tá? Eu quero lembrar vocês que o Clube do Remo, ele perdeu, tem 4 times que perderam bastante jogos aí. O Floresta perdeu 8 jogos dos seus 10 que disputou. O Clube do Remo perdeu 6 jogos dos seus 10 que disputou. O São José perdeu 6 jogos nos seus 10 que disputou. O Sampaio Corrêa perdeu 5 e o Ferroviário perdeu 5 jogos. Dá para ver o equilíbrio, que esses foram os times que mais perderam dentro do campeonato, né? E o que estão ali, o Clube do Remo ainda se encontra numa margem, porque tem uma vitória a mais sobre uns, mas que todos estão chegando ali próximo, né? Até pela pontuação dá para vocês verem aqui o desequilíbrio. Eu acredito que com 28 pontos dá para chegar no G8. E com 20, 21 você escapa do rebaixamento. Tá difícil. São 4% de chance de chegar no G8 e 15% de chance de cair para a Série D. São esses os números. Quanto a números, a gente não consegue argumentar tanto, porque a matemática ela é somável pelo momento do time. Ainda mais se tratando do Clube do Remo, que a gente não vê uma guinada do time, né? Eu não vejo assim. Inclusive, trazendo vocês os 3 próximos jogos do Clube do Remo, fará esse jogo agora em casa contra o Ferroviário, no sábado, 19h30. Depois vai sair para jogar em Caxias do Sul contra o Caxias. Dá para trazer esse ponto contra o Caxias? Dá, família. O problema é que o Remo é uma semana ruim e uma semana boa, parece. Os caras não se empenham, entendeu? Quando a gente pensava que ia ter uma guinada agora, vimos aquele começo de jogo lá. Depois tu buscar o resultado num placar de 2-0, sinto muito. 4 minutos você perdeu o jogo, né? Aí depois vai pegar o Ferroviário lá fora. O Ferroviário é que figura ali no G8. Desde o começo da temporada o Ferroviário está no G8. Ferroviário é que veio, ele é o vice-campeão ou é o campeão da Série D do ano passado. Ferroviário, tá? Um dos dois aí, entendeu? Então o Clube do Remo tá na hora. Não vou dizer para vocês, olha, tem margem, tem uma gordurinha para queimar, tem, mas se eu queimar essa gordurinha em 2 jogos eu acabei, né, praticamente com a temporada, tá? Depois volta para casa para jogar com o CSA, tá marcado pro dia 20/7 esse jogo, tá? Dia 20/7, não tem local ainda. Depois sai para pegar o Figueirense lá fora, né? Dia 27 joga com o Figueirense lá fora. Figueirense que tá ali também no G8. Aí depois volta para pegar o Aparecidense em casa. O Aparecidense que é na mesma condição do Clube do Remo. Jogo contra Caxias, Ferroviário agora, tá? Aparecidense, são jogos que o Clube do Remo não pode nem sonhar em perder pontos. E depois vai jogar contra o Confiança lá fora. O Confiança, a gente tem um bom retrospecto contra o Confiança. Confiança também que está na mesma margem do Clube do Remo. Depois pega aqui em Belém o Londrina, está marcado para o dia 17/8 esse jogo. E no dia 25 é o último jogo fora de casa com o São José. A gente já vai encontrar o São José praticamente rebaixado. Quase garantia disso pelo que se adianta na tabela. Então, meus amigos, os números estão aí. A tabela está esclarecida desse contexto. O Clube do Remo está pegando os times que são no mesmo patamar dele, que salva Londrina e Figueirense e o próprio Ferroviária, que se encontra no G8, mas não é assim times que botam medo. O problema é que o Clube do Remo assusta nós, porque se ajeitasse, se esses jogadores se empenhassem mais, eu acredito que dava, família, porque não tem condições de nós fazer 3 jogos bons aqui, 3 jogos bons aí mesmo, se superando, e o Clube do Remo depois vai jogar lá fora e sucumbir daquele jeito que foi, né? Entendeu? Então eu acredito que se o treinador mostrar o vídeo do jogo passado e mostrar essa tabela, se esses camaradas abraçarem isso aí, tá? Dá pra gente chegar. Eu tendo a acreditar porque eu tenho que apresentar para vocês uma esperança. Às vezes eu trabalho que a esperança é a última que morre, né? Mas a gente não vai para campo, a gente não joga, a gente não trabalha diretamente com esses caras.
Então, tá na hora de sim realmente o time pegar, aí dar um tranco de vez, não parar mais, aí sim a gente vai acreditar, mas por enquanto é fixar e chegar nesses 21 pontos. Lembrando que o Clube do Remo tem 4 jogos em casa. 4 jogos dentro de casa, tá? Dá para ganhar? Dá. O problema é que esses jogadores não passam confiança pra gente, tá? Quero lembrar também que o Jonilson, o Jonilson já está de volta aos treinamentos, estava no NASP, né? E quem foi pro NASP foi o João Afonso essa semana, mas a zaga ali eu creio que não tem tanta dificuldade. O problema tá do meio para frente. Ali seu Paulinho Curuá, seu Pavani que oscila muitas das vezes, né? Mas até vem se apresentando bem. Porém na fase do ataque que tá o problema nosso de cada dia. Infelizmente jogadores como o próprio Pedro Vitor, que contavam muito com ele com esse ano, não se apresentou bem até agora, nenhuma das partidas. E ali os nossos matadores são aqueles, família. Ítalo, Matheus Lucas, Ribamar, né? Quando coloca o Kelvin é a mesma coisa, não sabe bater pro gol. O planejamento do ataque do Remo foi todo errado. Investimos dinheiro, gastamos dinheiro a dar com rodo e não deu em nada, né? Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é continuar acreditando. É essa margem que se tem. Eu creio que se chegasse alguém, é alguém que o treinador confia muito, que vá suprir alguma necessidade no meio campo, porque o próprio Matheus Anjos não se encontra nesse meio campo do Clube do Remo. Atacante, não tem nenhum matador por aí, tá? Não tem mesmo, garanto a vocês isso aí. A gente vê o Renan Gorni tá jogando foi contratado pelo Sampaio. É o basta querer, entendeu? O Sampaio é um time que atacava pra caramba e agora conquistou as vitórias aí. Ganhou com uma magia boa, passou até confiança ontem, né? E tá chegando ali próximo do Clube do Remo. Então tá na hora da gente se alertar. Não tem mais gordura assim para você jogar ponto fora. Dentro de casa nem sonhar, nem com empate. E é seguir com a bola para frente, meus amigos. Se esses camaradas, que eu sei que final do ano eles vão tudo embora e o Clube do Remo não existe para eles, né? No mínimo tem que ser cobrado, tá? No mínimo tem que ser cobrado aí, tá? Pela diretoria. E quem for torcer, que vá para torcer. O Clube do Remo já está muito prejudicado quanto à sua torcida. Eu entendo o espírito do torcedor, porém violência não leva a nada, só leva a punição do time. Invasão de campo não leva a nada, só leva a punição do time. São punições que a gente vai ter que cumprir aí. Vamos esperar o que vem. Vamos esperar, até porque os culpados até hoje não foram encontrados e provavelmente vem consequência para o Clube do Remo aí, tá? Por enquanto, vamos esperar, né? Vamos esperar. Eu queria tocar no assunto sobre a arbitragem, sobre aquela expulsão do Hulk. Ricardo, o que isso tem a ver com nós? Tem a ver com nós pelo seguinte: quando você tem um respeito com os times do Norte, o STJD, o superior, chamou o árbitro a atenção para ele falar sobre aquela situação lá. Por quê? Porque o cara foi expulso no mesmo lance, sem ser um lance de violência, só por ser um lance de reclamação. Você prejudica o jogo. Coisas que estão acontecendo muito. E com essa situação das bets, tem acontecido muito mais ainda. Se é para ter teoria, que o pessoal gosta de teoria da conspiração, olhem para esses joguinhos aí da bet. Olhem para esses joguinhos aí que vocês vão ver. Tem muita suspensão. E as bets vieram para ficar. Infelizmente, quem é que vai fazer? Quem faz a fiscalização dessa situação? O cara chute no gol. Quantas vezes o jogador vai chutar? Cartão amarelo, cartão vermelho. Que hora sai o gol? Aquele gol do Sport vocês viram aí. Entendeu? Então alguém tem que organizar isso aí, porque o negócio está ficando muito em suspensão. Isso está ficando muito em suspensão. O que tem a ver com nós? Tem a ver com nós, com aquele impedimento. Que o Marco Antônio ia sair na cara do gol, que estava quase 1 metro atrás do cara, e o bandeirinha marcou impedimento. Estava alinhado ali com ele. Entendeu? Tem a ver com nós? Tem a ver com nós isso aí. A pessoa vê, porque o Clube do Remo tem que jogar e não vai prejudicar em nada. Prejudica, sim, senhor. Todas as situações externas prejudicam o Clube do Remo. Como aquela situação dos 15 minutos que foi paralisado, 13 minutos paralisado, prejudicou o Remo. Não que, supre que esses jogadores são ruins, são péssimos. Não passo confiança para nós. Não passam confiança nenhuma para nós. Tá? Já deviam ter pego um pingo de vergonha na cara e passarem um pingo de confiança, porque estão recebendo em dia e estão aí. Aí, infelizmente, não dá para mandar embora, porque se fez um contrato longo,
E aí quem é que vai jogar? Eu vou jogar? O amigo torcedor aí do outro lado vai jogar? A gente faz nosso apoio aqui. A gente torce, a gente mostra os outros times aí, olha como tá aqui, dá pra chegar. Mas esses camaradas aí, infelizmente, não sabem vestir uma camisa de clube grande, família. Não sabe o que é clube do Remo. Se eu fosse fazer planejamento agora, que já era para começar a ser feito, praticamente salvava só o treinador, que parece que ele entende o que é o espírito de um time grande. Porque goleiro, a zaga oscila bastante, o meio campo quase a gente não tem. Se salvar mais 2 jogadores daí é muito, né? Bom, vamos esperar. Amanhã eu trago outro vídeo para nós já sabermos qual é as mudanças, se forem ter mudanças, até porque o Filipinho entrou bem, mas bem mal também, perdendo vários gols ali, que poderiam ter acabado com a partida, né? Mas foi menos uma margem de a gente ver alguma coisa, porque o Pedro Vitor, que era para ser o imediato ali, para entrar no segundo tempo com fôlego renovado, todos os jogadores que entraram no segundo tempo no Remo, todos os jogos vocês podem ver, o time baixa. O time baixa mesmo. Então, malmente a gente tem um time principal. Vai adiantar de alguma coisa eu dizer para vocês agora? Manda todo mundo embora? Não vai adiantar, fam. Eu tenho que torcer para esses que estão aí, tá? Então, é renovar as expectativas e seja o que Deus quiser, tá? Mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu, família!